Olá pessoal, domingo, né? Final aí de semana, chegou em casa, vai dormir, não faça isso. Curtiu o domingo aí com sua família? Tudo ótimo? Brincou com as crianças, saiu, né? Que maravilha, né? A companhia da família não tem melhor domingos. Agora amanhã, segunda-feira, você vai começar a sua vida novamente empresarial, vai começar tudo de novo com o mesmo pensamento. Era, porque agora, aqui no programa Café com Leite, você tem informações consistentes, seguras, para você começar seu trabalho na segunda-feira de forma consistente, de forma segura, tranquila. Portanto, a ordem é: não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho com leite e muita informação. Muito obrigado aí por você vir aqui tomar um cafezinho comigo, né? E agora a nível nacional, né? Para a gente levar para o Brasil aí essas informações, com um tema de certa forma muito em voga, que é a inteligência artificial, que está assim muito aflorado, né? Então, uma alegria, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, depois de um tempo, Pouco, né, pouco mais de um um ano, pouco mais de um ano, né? né, e a gente está aqui de volta e já viu estúdio novo, casa nova Casa e nova, com um alcance maior. Então, café com leite está crescendo, né? expandindo, É, expandindo, expansão aí né? vem e promete muito mais, porque nós vamos mais longe. Vamos E juntos, claro. sabe o que eu acho muito interessante, professor Djalma, é que aqui na nossa região nós temos brilhantes profissionais. Todas as áreas que você puder imaginar, nós temos profissionais e temos como levar a informação além fronteiras. Do Amazonas, como faz como do Oiapoque ao Chuí, né? Isso. Do Acre também ao Rio Grande do Norte, aqui a Natal e enfim. Isso é muito interessante, é muito bom, né, porque sair aqui da terra do Pato Cício, um lugar maravilhoso, que é isso que nós vivemos, né, então nada melhor, não é isso? O Verde Vale do Cariri que agora brilha para o mundo já há bastante tempo, já temos quase 2 décadas crescendo acima da média nacional, e se você tem crescimento econômico, é óbvio que você também tem junto crescimento intelectual, e eu fico muito satisfeito com o desempenho do trabalho do senhor, dos intelectuais e das pessoas, dos grandes empresários que o senhor está trazendo aqui, mostrando esse nosso resultado, Sim, mostrando que o nosso trabalho pode dar certo e precisa ser visto nacionalmente, da próxima vez internacionalmente se também, né. Deus quiser, né, Vamos lá. vamos para frente, Vamos né. sim. É. Professor, falar em inteligência artificial, que é um tema muito em voga, é um tema que muita gente, eu imagino, que já vive a inteligência artificial e nem tem conhecimento, né, eu acho que isso Sim. está acontecendo, não está? Provavelmente a gente, o nosso telespectador já esteja tendo contato com algum grau de algum tipo de inteligência artificial e ele ainda não tenha percebido. Não percebeu, né? Eu não vou entrar propriamente numa discussão técnica ultra detalhada, porque nem é minha expertise, eu trabalho com a sociologia. Mas os impactos que ela trazem para o mundo dos negócios e do trabalho é enorme. Você, Hum, por exemplo, pode substituir uma parte do telemarketing da sua empresa por uma inteligência artificial. Você pode colocar ela para interagir. Você pode criar elementos para que ela faça,
essa interação preliminar e até essa triagem no teu cliente. O que é E de já está certo e acontecendo, já né? está acontecendo. Você vê grandes empresas nacionais de telefonia, de televisão a cabo, que já utilizam esse tipo de inteligência. Algumas próprias, outras terceirizadas, contratadas. E se você está terceirizando, se você está contratando, se as empresas estão contratando, significa que está impactando diretamente o mercado de trabalho. Claro Isso que tem hã. problemas polêmicos. Uhum. Quando a gente vai discutir dentro da academia, próprio termo inteligência artificial já gera uma polêmica, Já gera uma porque polêmica. alguns teóricos de peso, de bastante peso, discordam da ideia de usar esse nome. Porque, assim, são programas, são algoritmos, algoritmos lineares bastante sofisticados, mas eles ainda não são propriamente inteligentes. A inteligência é uma característica humana, Humana. única, exclusiva, que inclusive possibilitou a gente ser a única espécie do planeta que adapta o planeta às suas necessidades e às suas Nesse exigências. ritmo, nós não vamos transferir não, para os algoritmos? A gente pode transferir muita coisa, mas, por exemplo, estão especulando que eles são criativos, que eles têm capacidade criativa. E aí eles usam um termo que é bastante interessante, generativo. Só que ele não gera, ele não Hum. cria, ele recombina. Isso, em parte, pode até ser confundido com criação. É porque é muito próximo. É próximo, É mas fácil de ele, confundir como até. algoritmo, é uma linguagem matemática, ele vai recombinar termos, Hum. que pode fazer sentido para a nossa interpretação, mas quando você apura um pouco o olhar sobre ela, você vai ouvir os técnicos falar, senhor Leite, que a IA, né, a inteligência artificial, está alucinando. Aí é outro termo que é esse, já não está próximo, né? O que é alucinar? É que ela criou algo, entre aspas, ela criou algo que vai ser incompatível e incoerente com a realidade que o senhor questionou a ela. Ou seja, ela tem limitações. Ela pode acontecer isso, né? Pode, pode. Pode, não é que vai, pode. Tem uma brincadeira que os cariocas, os jornalistas cariocas iniciaram. Existe um gênero musical que é predecessor do funk no Rio Hum, de Janeiro, que eles chamavam de charme. E hum. se você perguntar por exemplo, a essa DeepSeek, que é a nova, a diferença entre charme e funk, ela vai trazer o conceito de charme e o conceito de funk, que é o gênero musical, só que o charme também é um gênero musical. Então, o que acontece é que ela ainda precisa apurar essa linguagem. Claro que quanto mais você colocar de informação nela, ela vai conseguir dar uma refinada. Mas ela não substitui de fato a criatividade humana. Ela não vai efetivamente ser capaz de substituir a nossa criatividade. E ela vai Mas ela estar pode, sempre necessitando do olhar ou do toque humano, no sempre, aspecto de modificação, né? sempre. O que causou grande visibilidade na discussão das inteligências artificiais foram basicamente dois fenômenos. O primeiro foi o fenômeno dela substituir mão de obra do que a gente na sociologia historicamente chama de white collar, né? Hum. Os colarinhos brancos, que indicavam o trabalho do gabinete, o trabalho da classe média, média alta, que era o trabalho do jornalista, o trabalho do contador, do advogado, eventualmente do médico. Eles já testaram plataformas em todas essas áreas profissionais. Algumas foram relativamente bem-sucedidas, outras não. O professor Miguel Nicoleles, que é um grande neurocientista brasileiro, alguém que a gente tem sempre que ouvir, mas infelizmente o brasileiro muitas vezes não dá a visibilidade que ele merece. Ele fez pouca coisa. Ele fez um ser humano tetraplégico andar utilizando um exoesqueleto que ele comandava com o próprio cérebro. Chama de interface A neural. própria pessoa. Ele mesmo comandando o exoesqueleto. É quase uma autonomia. Aí eu te pergunto, isso é quase nada? Pois é, ele fez tão pouco, né? Tão pouco, né? E ele fez isso sendo visível para aproximadamente metade da população da Terra na abertura da Copa de 2014. E os brasileiros lembram mais do 7-1 do que de um evento histórico científico dessa proporção.
Doutor Miguel é um Diga-se de gênio. passagem, eu vou mais além, histórico é pouco, Histórico é pouco, pouco, né? né? Salvou vidas. Salva vidas e ele tá para sair com material novo agora, de que o uso do exoesqueleto pode fazer com que pessoas se reabilitem, não apenas ganhe essa autonomia parcial. Autonomia, se É, reabilita. porque ele é como se ele colocasse os computadores para refazer conexões neurais que se perde. Mas enfim, ele é um dos grandes críticos no Brasil dessa ideia de inteligência artificial. Ele disse, ela não é inteligente, inteligentes somos nós. Mas ele traz um exemplo de como ela pode ser também ruim. Por exemplo, desenvolveram uma e treinaram uma inteligência artificial que fazia o diagnóstico de câncer raro. O que aconteceu é que ela ficava sempre buscando os tipos, as variações do câncer raro. E outras doenças que nos exames de imagem aparecia, ela ignorava. E que o paciente também precisava de tratamento. Sim. O que é que mostra? Que apesar dela ter uma capacidade, ela não tem o olhar Ela tem humano. falha, não tem um olhar Ela não tem o humano. olhar humano. Ela só faz aquilo para que ela foi, digamos assim, Exatamente. programada. Programada, a limitação. E aí, às vezes, os meus alunos perguntam, isso vai mudar o mundo? Vai mudar. Vai atingir tudo e vai acabar com todas as profissões. Não, vai não. Não vai acabar com profissão nenhuma. Não. Agora, ela vai permitir que todas as profissões possam se refazer. É o Mr. M, né? Você lembra da história do Mr. Lembro M, do né? Mr. M. Ele entregava como os mágicos realizavam o evento do ilusionismo, mas primeiro ele executava para que você revivesse e depois ele explicava a possibilidade de como ela seria feita. Sim. E quando ele se revelou, né? É, Ele disse, isso era para que as pessoas, os mágicos, os ilusionistas se reinventassem. se reinventassem, se aprimorassem. E é tanto que ele atingiu o ilusionista mais popular, mas aqueles ilusionistas, como David Copperfield, que se colocavam os grandes desafios, né, eles acabaram não sendo nada atingidos e nem se preocupavam com o trabalho do Mr. M. E baseado nessa fala do senhor, o que é que eu digo aos meus alunos? Relaxe. Apenas esteja onde ela nunca conseguirá estar. Esteja onde a tecnologia nunca consegue substituir. E onde é que ela nunca consegue? Pronto, aí é um ponto de reflexão e tanto, né? Porque Tanto. Ela nunca consegue estar no homem. Ela nunca consegue estar onde o olhar do Sr. Leite está, onde o olhar do professor Adjalmo está. É aí onde a gente vai estar. Agora sim, ela tem o potencial de impactar. Ela, discutindo exatamente sobre esse uso dessas IAs em várias profissões, recentemente um colega advogado, ele olhou para mim, colega de trabalho, a gente leciona na mesma instituição, ele olhou e disse, você percebeu que tem pouca seleção para estagiários remunerados de direito hoje? Aí eu falei, porque muitos escritórios já estão usando essas IAs para fazer a pesquisa e parte do trabalho que era do estagiário. Então, a mesma coisa, o senhor que tem uma experiência contábil também, pode ser feito na contabilidade. Elas analisam dados de Big Data. Né? Claro que elas nunca vão ter aquele olhar humano que um contador com 20, 30 anos ali de livros contábeis e mapas contábeis vai ter. Mas ele consegue mais celeremente produzir análises, porque isso é um algoritmo. sim, Então, impacta, sim, atinge. Mas a internet já tinha atingido. Nós, professores, por exemplo, não podemos dar aula do mesmo jeito que aprendemos e não podemos dar aula do mesmo jeito que foi pensado no século XIX. Porque o conteúdo está todo aí, na mão dos nossos estudantes, de qualquer nível. Conversando com um cidadão ali hoje, e exatamente toquei no assunto, eu disse, olha, ele falando que é um empreendedor, gostaria de explorar essa área, esse lado empreendedor dele, não tinha coragem. Eu digo, se você não tem coragem, você não é empreendedor. Isso é um ponto. Outro ponto é, empreendedor, para o seu ponto, ele me pediu para definir, eu digo, é a mesma definição de 30 anos atrás. Não mudou nada. Mudou talvez a recolocação das palavras no contexto de definição, mas na verdade
É a mesma A coisa. essência é a A mesma. essência é a A mesma. essência é a mesma e ele deve lembrar outra coisa: a história da humanidade só contempla a coragem. Se você tem o perfil, você deve tentar. Tentar. Agora, hoje implica que você tenha que planejar diferente, com mais complexidade, com mais possibilidades. O quanto essas tecnologias ditas de inteligência artificial, o quanto delas podem ajudar o meu trabalho, seja ele qual for. Como é que ele vai atravessar o meu exercício profissional? Como é que ele vai atravessar o meu setor? A IA, por exemplo, no comércio, ela pode fazer o contato. Ela pode produzir peças de marketing, várias e várias ferramentas digitais para produzir peça de marketing para pequenas e microempresas, tem. Aí é um outro ponto. É aí quando eu falei lá no começo ao senhor, olha, ela pela primeira vez está atingindo a mão de obra especializada, de maior nível de qualificação, que era o quê? O jornalista. O senhor trabalha com comunicação. O senhor não tem uma coluna de esporte no seu site de notícias, mas o senhor quer atrair o cara que lê esporte e que lê variedade, que lê economia, que lê política, que é o que o senhor trabalha. Elas conseguem fazer resumos de notícias esportivas e colocar de maneira razoável no seu site. Ela consegue produzir propagandas para a tua loja. E aí o pequeno e micro que tem, qual é a grande dificuldade do micro e pequeno gestor? Estou falando com uma pessoa que tem experiência demais em consultoria contábil. É que ele não tem caixa para contratar agência de publicidade, jornalistas, para fazer o processo de comunicação, publicitários, tudo isso. Essas ferramentas, elas auxiliam. Só que elas nunca vão substituir o Washington Oliveto, Certo. né? Portanto, eu não preciso ter uma preocupação, porém me adaptar e vivê-la, Sim, né? Gente, eu estou conversando aqui com o professor Adjalmo Pereira, ele que é professor de sociologia, desenvolve um brilhante trabalho quando mestre, né? Mestre, professor é sempre professor. Sou admirador dos professores e eu gostaria de todos os dias gravar aqui com professores aqui, seria motivo de muito orgulho, apesar de que vem bastantes aqui, né? Nós estamos falando sobre inteligência artificial e o impacto no mundo dos negócios. Produção, vamos preparar um cafezinho para o meu convidado? Produção, obrigado pelo cafezinho aqui. Professor Djalma, cafezinho é justo, né? obrigado Café com demais. leite, né? Café com Café leite. com leite. A verdadeira e legítima vitamina C do É, professor. do professor, É. perfeitamente. Gente, eu vou fazer um intervalo rapidinho com o nosso convidado, o professor Adjalmo, para continuarmos no próximo bloco falando sobre a inteligência artificial, os impactos no mundo do trabalho. TV Meio e você, programa Café com Leite, daqui a pouquinho a gente volta. O programa Café com Leite, segundo bloco, muita informação, inteligência artificial e os impactos no mundo do trabalho, com o nosso convidado, o professor Adjalmo Pereira, ele que abrilhanta com muita maestria esse tema em voga, tema que, de certa forma, está inserido em nossas vidas, querendo ou não, né? Como dito no bloco anterior, querendo ou não, né? Está aqui conversando com a gente. Aqui eu vou pedir permissão, gente, e dizer para você, olha, Alexandre, mostra aqui, por favor, Café com Leite em Revista. Gente, a minha produção elabora essa revista aqui, é um resumo do nosso programa, tem algumas matérias interessantes aqui de saúde, de empreendedorismo, né?
dentre outras que você vai encontrar aqui nessa revista. E se você mandar uma mensagem aí nas nossas redes sociais, eu vou enviar para você gratuitamente, que ela é feita para você. Essa daqui é do meu convidado, o professor Adjalma, tá certo? Mas eu tenho exemplares e encaminho para você em qualquer lugar do Brasil e você não paga nada por isso, porque será um orgulho, uma honra enviar um exemplar do Café com Leite em Revista para você. Professor Adjalma, engraçado, viu? Pegando aqui nesse material, e eu ainda sou fã do papel, livros, Tem uma inteligência por trás disso, né? tem, né? O tablet, ele permite que o senhor ande com a sua biblioteca dentro do bolso. O tablet, o celular, a gente Sim, coloca lá ela digital. Eu não gostava dele. Eu posso ser honesto, eu continuo não gostando. continuo não gostando. Porque tem o tato, O tato. tem o cheiro, tem o virar da página. Tudo isso são informações neurológicas que o tablet não consegue substituir. É o Tony Ramos que ele diz: nada vai substituir o flash que faz esse barulho, o flash, O na virada flash. de cada página. Nada vai substituir o tato e a inteligência de você reconhecer o papel. E talvez as gerações futuras não precisem, e tudo bem, saber disso, mas eu me orgulho de saber pegar o papel e dizer: isso aqui é um ofício, isso aqui é um verger, isso aqui é um cochê, isso é sulfite, né? E saber qual é o tipo do papel. Eu tenho um certo orgulho em usar uma caneta e saber usar uma caneta tinteiro para dar uma função a ela que já foi digitalizada. A função negrito, né, que destaca. A gente usou caneta tinteiro, os jovens de hoje chamam nanquim, mas se você mudar a posição um pouquinho, ela engrossa o fio, Olha só. ela afina o fio. Digitalmente isso tem um botão, você aperta lá o botãozinho, pá, tem um N em destaque, que é negrito, não sei o que para negrito, tem um atalho no teclado, Ctrl N, e você aperta e vai ficar com o mesmo destaque. Só que eu sei fazer isso analogicamente. E um detalhe, Analogicamente nós temos mais sinapses, sim. né? E um detalhe, eu acho que fazer isso de forma robótica, que é o que a gente faz, É, eu como contador que sou, até exemplifico muito isso, que muitas vezes uma garota chega para mim e diz: olha, debita a conta 1.3.5.8.19.005 e não sei o quê, e credita 2.3.5.4. Eu digo: minha filha, pelo amor de Deus, o que é isso? é, Né? Aí ela diz: não, foi o pagamento da conta de energia ou de um boleto e tal. Mas é porque esse monte de número que eu não estou vendo aqui no boleto. Está aqui o boleto, e cadê esses números? é, Não, é a codificação sim. lá para o sistema conseguir ler, né, os algoritmos lerem e tal. E eu vou O, e digo: olha, você aprende. não importa o nível da inteligência artificial, ela será sempre binária, 0 e 1. 0 e 1. Lá no fundo ela será sempre binária, 0 e 1. Por isso que a gente é sempre superior a ela, Tá né? certo. Ela vai impactar? Está impactando. Ela está me obrigando a refazer-me enquanto professor. Ela está obrigando o contador a se refazer. Como eu disse, duas coisas sobre ela impactam o nosso mundo dos negócios e do trabalho. A primeira é como é que ela vai atravessar as profissões e o que é que ela pode fazer com elas. A segunda é o custo que está sendo usado para desenvolvê-la. Esse último grande evento, a IA chinesa, pessoal, para começar, isso é xenofobia. A IA é de uma empresa de capital aberto, público e privado, chinês, né, que produziu esse navegador DeepSeek, e ele não é tão superior aos outros. Ele é equivalente. E o que é essa celeuma? Bom, a celeuma é uma questão financeira. Uhum. Ela gastou 1/3 dos recursos para entregar uma mercadoria, um serviço equivalente. No mundo dos negócios, isso é um impacto. Então, essa perda de valor de mercado não foi uma perda de prejuízo no caixa, essa perda de valor de mercado foi essa. Agora, qual é a minha preocupação? Como ela vai impactar as relações de trabalho na sociedade? Que já está impactando. Que já está impactando. Como eu disse, a gente já está interagindo por redes sociais, inclusive redes sociais de relacionamento comercial e de relacionamento pessoal. Sim.
Tem sites e aplicativos para encontro que você pode programar uma rede, uma inteligência artificial dessa para ele estabelecer o diálogo no seu lugar. A gente pode estar se recusando a ter contato com seres humanos. Mas eu ainda sou a favor do do ser humano, do toque, Do toque no né, café, do café, do café do local, de olhar no sentar, olho, conversar, sentar, olhar no aperto olho. de mão. Isso ainda é isso a IA não vai conseguir Nunca. nunca Ela, substituir, nunca. onde o homem estiver, ela nunca conseguirá estar. Então, foquemos nisso. Mas que impacta? Sim, impacta. O problema é que, por exemplo, a classe média, ela começa a ser atingida por essas IAs. Na história do capitalismo, todo o desenvolvimento tecnológico, ele atingiu primariamente os trabalhos, as funções que eram da base da pirâmide social e repetitivas. A robótica, com o que a gente chama de acumulação flexível e originalmente chamávamos de toyotismo, ela começa a sofisticar esse processo, mas ainda dentro da mão de obra de menor nível de qualificação. Então, eu conseguia substituir um boia fria, que era como chamava o cortador de cana na década de 70, de 80. A partir de 90, o Brasil começa a mecanizar o campo. A grande propriedade, é claro. Ela começa a mecanizar o campo, então ela pulveriza de drone hoje. Os grandes criadores de gado, né, aquelas fazendas que têm centenas de milhares de cabeças, como é o caso da maior fazenda do mundo, né, segunda maior fazenda do mundo, que é a Roncador, no Brasil, com mais de 100 mil cabeças. Eles conseguem monitorar através de brincos digitais, né, brincos com chips, com microchips que são colocados nas orelhas dos animais. Então ele consegue fazer esse monitoramento. Até então ficava aí. O problema é que esses bots de diálogo, eles podem substituir mão de obra que era mais qualificada. Por exemplo, ela pode reescrever um roteiro. Ela não vai criar um roteiro de cinema como o George Lucas. Ela não vai adaptar, fazer a direção de um filme. Ela não vai refazer o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Ela não vai substituir a genialidade de uma Fernanda Montenegro, de uma Fernanda Torres, de um Selton Mello. Isso não vai acontecer. Mas ela pode reescrever um roteiro. Ela Reescrever, né, reescrever, recombinar, recombinar, né? Recombinar. O algoritmo recombina. E essas limitações que ela traz para a gente e que parecem substituir, elas assustam. E tem certa legitimidade para assustar, porque isso pode implicar redução de renda, porque as empresas podem contratar menos, mecanizar com essa interação, otimizar seus processos. É verdade. Eu assisti uma palestra cerca de 20 anos atrás. 20 anos atrás não, um pouco antes, porque foi ali na década de 90 por aí, e uma senhora assim se manifestou dizendo que, num curto espaço de tempo, o governo teria que criar situações onde teria que sustentar a população, porque a não usou o termo a inteligência artificial, mas a tecnologia estaria tirando as pessoas do trabalho e as pessoas ficando obsoletas, ociosas. E o governo teria a Sim. obrigação, como gestor público, como responsável pelo social, sustentar essas pessoas. E eu dizia: essa mulher é louca, essa mulher é louca. E eu estou vendo isso hoje com essas bolsas, com essas ajudas aí, porque Vamos lá. Segundo o economista Paulo Gala, uma boa parte do Brasil, ainda com a maior taxa de juros nominais do mundo, continuar crescendo economicamente, o que parece absolutamente irracional do ponto de vista da teoria econômica, é a política de transferência de renda. Hum. Eu não vou entrar nessa seara, mas, de fato, o que vai acontecer é que essas transformações no mundo do trabalho vão implicar que o Estado tenha que intervir, tenha que agir. Assim como implicou, por exemplo, há um ano atrás, que roteiristas de Hollywood, artistas e cientistas do mundo todo pedissem 1 minuto de pausa. Então, pausa um pouco, para um pouco, vamos parar 6 meses. A empresa não para de se desenvolver. Assim, para de publicar que está desenvolvendo,
deixa a gente pensar um pouco, vamos tentar criar uma orientação, porque o impacto pode ser maior do que o que a gente consegue medir hoje. De fato, pode. E aí sim, Domenico De Masi, falecido recentemente, no ano passado, o sociólogo italiano, ele dizia que a gente chegaria em um tempo em que precisaria repensar. Redução de jornada de trabalho, 6 por 1 tá aí, né? 6 por É, 1, 4 por 3, quatro essa por discussão, três e a confusão aí. essa discussão que começou há 3 meses atrás, há 90 dias atrás, ganhou uma grande repercussão no Brasil. Essa discussão já vinha sendo levantada na Europa há mais de uma década, porque já havia uma transformação, não por o nível da IA que há hoje, mas porque já havia uma transformação na própria situação do mercado de trabalho nesses países. E com a chegada das inteligências artificiais, ela funciona como um catalisador nesse processo. O catalisador é aquele que tem a propriedade de acelerar as reações, aquele elemento que tem a propriedade de acelerar as relações. E as IAs, em alguns setores importantes da atividade econômica, principalmente na classe média, ela está atingindo de maneira acelerada, Você porque fala. pode ser substituído quando a atividade é repetitiva, quando ela é de baixo nível de criatividade, mas ela exige algum nível de formação intelectual. Então, eu posso substituir um jornalista, eu posso colocar ela para fazer a pesquisa jurídica, eu posso substituir o advogado? É óbvio que não, vou precisar do advogado lá. Mas talvez os escritórios precisem de menos advogados, os escritórios de contabilidade precisem de menos contadores, porque eu posso digitalizar todas as operações. Sim, Digitalizando todas as operações, eu precisarei de menos contadores no escritório para processar esses sim, dados, para sim. avaliar e validar essas Se operações. nós nos reportarmos lá na Revolução Industrial e chegarmos aqui na Revolução Tecnológica, que seria a chegada da internet, o avanço de alguns pontos, e agora, com mais avançado com essa inteligência artificial, nós enxergamos que todas essas fases, dentre outras aí nesse meio, nesse percurso, elas vêm sempre no quesito trabalho, abalando as mãos de obras, as mãos de obras repetitivas, né? Sim. Historicamente, ela se abateu sempre sobre as repetitivas. Pela primeira vez, ela chega no nível mais intelectualizado. O que temos então de novo nesse cenário? A natureza do capitalismo é acumular, é ter o lucro. Se eu posso reduzir pessoal, eu posso aumentar o lucro. O próprio Marx chamava isso de capital variável. Né? Quanto menor eu puder reduzir o pessoal, aumentando a E o mundo produtividade, eu capitalista manter é a esse. produtividade, eu vou estar aumentando, e é a natureza do sistema. Mas não estou julgando se é bom ou ruim, Sistema por não B, vou se for entrar ruim. nessa É. seara, não é nossa pauta, mas é a natureza do sistema. Hum, Então você vai. ah, Inicialmente, você tinha a indústria têxtil. Então, o tecido industrial, ele era de uma qualidade inferior ao tecido feito no tear, mas o custo dele era menor. E o consumidor do tecido não compreendia a inteireza, ou seja, o total das dimensões da diferença. Então, o tecido mais barato ganha mais mercado, né? E aí a gente gera a produção em escala. hum, Aí vamos migrar em seguida para um capitalismo financeiro. hum. Essas inteligências artificiais, elas já vêm sendo usadas para fazer análise de metadados já há alguns anos. Por exemplo, no mercado financeiro, fazer análise de dados, de big data, como eles chamam, grandes volumes de transações financeiras, ele já vem conseguindo fazer esse mapeamento. Tem problemas em algumas áreas? Sim, cada área vai corrigindo os seus problemas ao seu tempo, mas vai impactando. Historicamente, no capitalismo, sempre se atacou a mão de obra básica, como forma de se aumentar o lucro. Agora se ataca a mão de obra com maior nível de qualificação. Porque, como a gente discutiu, inclusive, no nosso primeiro encontro, a questão do trabalhar está passando por transformações. A lógica hoje do mercado não é mais a da empregabilidade. Empregabilidade pressupõe emprego, pressupõe você ter um espaço estável de trabalho. Essa modalidade ela está cada vez mais sendo retraída.
por decisões macroeconômicas, políticas, mas políticas não apenas na esfera estatal, de política de negócios mesmo. E está surgindo a trabalhabilidade. Você está onde essa tecnologia pode chegar, mas não pode substituir o homem. Hum. Por isso que a gente também não pode culpar o uso dela. A gente não pode culpar o uso de uma inteligência dita artificial, né? Uma dita inteligência artificial. Mas a gente deve aprender como utilizar, tá certo? Estou conversando aqui com o professor Adjalmo Pereira, falando sobre inteligência artificial e os impactos no mundo dos negócios. Eu vou pedir a nossa produção para preparar mais um cafezinho aqui para o meu convidado e vamos continuar esse nosso bate-papo no próximo bloco. Obrigado, produção, pelo cafezinho. Professor Adjalmo, uma água é sempre muito bem-vinda, um cafezinho também, né? Também. Por favor, professor. Obrigado. Professor, todo professor é adepto do cafezinho, né? É, eu Faz parte, né? conheço poucos que não gostam e eu não confio muito nos que não gostam. Dos que não gostam. Café é a nossa identidade, está no brasão da República, na história do Brasil, independente de qual ângulo você olha. A gente precisa do café. Precisa do café. E com leite aqui, melhor Com ainda. leite fica perfeito. É. Gente, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite aqui na TV Meio. A TV que todo mundo vê, a TV do coração das pessoas, né? E o programa Café com Leite aqui trazendo muitas informações para você todos os domingos às 23 horas. Você não pode, não deve dormir sem se deliciar de um cafezinho e de boas informações aqui com os nossos convidados. Vem para cá, vem conhecer a nossa região, aí você se hospeda no Hotel Café com Leite porque é o melhor, viu? Esse eu indico, esse eu assino embaixo. Vem para cá, lá você vai ter um apartamento confortável, uma cama maravilhosa, um ar-condicionado tranquilo, você dorme bem, você se alimenta bem no café da manhã, você tem um atendimento personalizado, você tem onde guardar o seu veículo. O que é que você quer mais? Uma boa companhia, próximo de tudo, Rua Delmiro Gouveia 776, no bairro Salesianos, aqui em Juazeiro do Norte. E eu indico, até o Café com Leite está esperando por você. Professor Adjalmo, eu tenho que pedir o pessoal para vir para o Hotel Café com Leite, né? Claro, Claro. É porque, na verdade, nós temos aqui essa nossa região, porque a gente se reporta ao Padre Cícero, porque é o ícone da Sim, religiosidade, né? Mas, assim, nós temos, assim, quando eu me lembro aqui dessa região de Nova Olinda, né, de Santana do Cariri, aquelas... Nós temos turismo, espetáculo, né, nós temos rapaz, né? potencial de turismo já explorado, tanto no turismo científico, grande centro universitário na nossa região metropolitana. Nós temos um grande potencial de turismo ecológico também já sendo explorado. Nós temos um geoparque, né, integrado ao projeto de geoparques da ONU. Então, nós temos não apenas o turismo religioso. Você purifica a alma, purifica os pulmões, saindo dos grandes centros com natureza, purifica a mente. Nós temos sítios arqueológicos aqui, nós temos pesquisas do período do Cetáceo e do Cretáceo aqui com paleontologia. Então, você tem paleontologia, arqueologia, então você tem turismo turismo positivo, de boa qualidade, de excelente qualidade para encontrar aqui. Coração do Nordeste. Só não tem o mar, né? Mas nós temos terrestre e avião aí à vontade pelo ar. Coração do Nordeste, nós estamos no centro de tudo. No centro de tudo, né? Então vem para cá, nos acompanhe aqui na TV Meio, vem para cá, vem para a região do Cariri. Venha nos conhecer que nós estaremos assim, ó, de braços abertos para receber você e toda a sua família. Professor Adjalmo, nós estamos chegando nesse terceiro bloco e é um detalhe muito importante, é que imagina-se, eu penso isso, não sei se devo pensar, porque se eu peço a inteligência artificial para pensar por mim, mas
Não faça isso. Não faça isso, né? Onde eu Ela não vai estiver, pensar. eu não vou esquecer de que onde eu estiver, Ela não pode estar. ela não pode estar. O senhor não pode se E se permitir ela tiver, eu a subordinar-se a domino, ela. né? É. Se o Onde ela senhor estiver, estiver, eu a domino, né? nunca é ruim usar. É ruim permitir E que ela ela me sobreponha. me sobreponha. Tá Isso é o certo. que a gente deve ter em mente. Muito Ela bem. pode fazer muita coisa. Ela cria personagens. O senhor falou de negócios, ela cria o seu garoto propaganda. Ela cria o seu garoto propaganda. Ela faz o teu contato com o cliente. Ela cria o teu digital influencer. Você já tem, você pode pesquisar por Atana Lopes. Hoje é a digital influencer produzida por inteligência artificial mais popular da União Europeia. Olha Criado por uma só. agência. Muito bem. Eu vou já né? anotar isso também para eu É. pesquisar e estudar um pouquinho, né? Ô, professor, fica aquela perspectiva. Chegamos ao ápice quando nós enxergamos a inteligência artificial chegando a tomar essas decisões. Não seria tomar as decisões, mas criar esses focos que foram citados aqui, dentre tantos. Imagina-se já o ápice, o limite, chegamos ao final, ou nós temos ainda perspectiva de ascensão na tecnologia, nesses avanços? Enquanto houver a capacidade humana e intelectual, não Não tem haverá limite. o limite. Chegou no ápice? Não. Agora, representa uma revolução, é verdade, uma transformação, uma mudança de impacto social em todas as dimensões, com a tecnologia, a qualidade tecnológica da internet evoluindo, você vai permitir que essas inteligências, por exemplo, interajam ainda cada vez mais e com um padrão de qualidade que sim, pode evoluir para ações repetitivas, o atendimento para determinadas triagens, determinadas coisas, a análise de Big Data para escritórios, a produção também de peças de marketing para pequenos negócios. Então, ela se aplica a todas as dimensões. A análise sociológica que é cabível esses aspectos serão totalmente positivos ou totalmente negativos? Eu discordo da ideia de que tudo que vem de novo pode ser totalmente bom ou totalmente ruim. Se eu for culpar a inteligência artificial por tomar empregos hoje, eu posso também estar culpando a máquina há 200 anos atrás por estar tomando empregos, Que aconteceu, não resta que dúvida, né? aconteceu. E vai acontecer? Sim, vai acontecer. A questão é, como é que a gente vai, enquanto sociedade, responder a isso? Cientistas acreditam que a próxima etapa não é a inteligência artificial, mas a neurociência, ou seja, a integração homem-máquina, né? Como é que a gente vai poder fazer isso de maneira positiva? E aí sim, tem debates éticos que se aproximam, que são bastante profundos, e vão demandar uma profundidade filosófica dos cientistas muito grande para fazer isso, né? Porque tem a invasão do corpo, tem a invasão da mente das pessoas, e isso vai demandar que a gente volte para a filosofia, Hum. e não para a biotecnologia ou para a informática. Eu costumo dizer que, ao fim e ao cabo, o problema do desenvolvimento técnico ele é social, ele não é propriamente técnico. É óbvio, a internet que nós conhecemos hoje, daqui a 10 anos, ela provavelmente será completamente diferente. Tá? Talvez nem tanto Talvez nem tanto. na velocidade Eu que tô está. sendo aqui querendo ser tranquilizador. Isso pode Sim. ser bem menos. O 5G já é capaz de permitir cirurgias remotas. Mas um cirurgião em São Paulo vai poder operar em Juazeiro? Bom, com a internet e os equipamentos adequados, sim. Isso vai poder ser recorrente? Não é interessante que isso, de maneira prática, seja recorrente. Mas será que não seria interessante para eu qualificar os profissionais daqui de maneira mais rápida? Um dos problemas muitas vezes é exatamente esse. Vamos voltar lá para o Mister M, né? Sim, Eu preciso me reinventar. sim. O problema da tecnologia da informação é que ela torna tudo mais célere. Vamos com números concretos. Mas olha, só colocando um parênteses aí, quando você diz assim que jamais eu a deixe me sobrepor.
Sim. Mas veja só, ela me provoca, ela me induz a me aperfeiçoar cada vez mais. Sabe, eu enxergo uma velocidade da IA e a velocidade do homem. E o homem está sempre à frente, porque é ele que manda nela, né, para as Certo. pessoas entenderem. Mas eu preciso a cada dia me reinventar para ela não passar, porque se eu paro, ela pode. É, o senhor não é o senhor, vamos refazer o exemplo? Vamos. O senhor está atravessando uma rua e vem um carro. Hum, O carro é a IA. Quem vai atropelar o senhor é o carro ou é o motorista? é o motorista. Mesma lógica. Ah, ela pode ir mais rápido ou mais lento, de acordo com a regulação que a gente coloque nela, com a intervenção que o homem faz nela. Então a lógica é a mesma. Ela pode nos ultrapassar, ela vai ultrapassar algumas pessoas Há que, algumas que vão pessoas, se né. recusar a fazer essas adaptações, que vão se recusar a enxergar. E até aí a gente tem que também respeitar o tempo de cada um. A questão é que isso também pode gerar problemas sociais. E aí, como eu disse, demanda. Vamos ter política de transferência de renda universal? A Europa já discute, a Suíça já testa. A Europa discute, a União Europeia discute, a Suíça já testa um programa de renda básica universal para toda a população. Né? Ela já executa e a gente Já já tem dados já está para bem avaliar isso. próximo já, né. Já está bem próximo. Porque qual é o problema? O Domênico De Masi falava que chegará um tempo em que a gente poderá ser pago para ver TV. Obviamente que algumas pessoas dizem, todo mundo vai ser pago para ver TV. Não, todos não, alguns. Alguns, para ver TV. Como a gente costuma dizer no mundo da tecnologia, quando você não paga pelo serviço, você é o produto. Onde é que está a fonte de riqueza dessas empresas? Ora, elas vão poder substituir seus buscadores agora por buscadores mais eficientes. Aquele velho, dá o Google, né? Não gosto de falar marcas, mas você vai substituir, porque você vai ter buscadores mais eficientes. Você vai interagir agora com uma interface, por exemplo, que as pessoas vão sempre que vão ao médico, né? Vão procurar o que é que o médico fez aqui na internet. Ele vai interagir com algo que é mais sofisticado um pouco do que aquela velha busca que sempre dizia que era câncer e você ficava desesperado, até que chegava no médico e ele dizia, não, tenha calma que não é não tem nada a ver, porque a interpretação... Então ele vai ser um pouco mais sofisticado nessa interpretação, ele realmente é bem mais rápido, mas a própria ideia de que tempo é dinheiro, que surge com a terceira fase da Revolução Industrial, ela também vai ter que ser relativizada. Porque, por exemplo, está atingindo todos os mercados. Como eu disse lá no início, ela pode ajudar um pequeno comerciante a produzir seu próprio marketing. Se ele souber operar essa ferramenta para ele produzir um marketing realmente eficiente. Então, ele ainda vai ter que ter aquele conhecimento de gestão, de negócios e de marketing para ele estar ali. Sim. Isso vai atingir aquela agência de publicidade, por exemplo, nessa situação em específico, que focava nesse pequeno empresário. Mas ela não vai substituir a criatividade de gênios da publicidade que o Brasil tem, como o Washington Oliveto, um gênio da criatividade do marketing. Né? Partindo dessa linha, suas limitações Existem e a e gente tem que aprender a lidar com elas. e cria-se aí novos profissionais, né. Sim. As velhas profissões não necessariamente vão ser extintas. Muitas sim. A Universidade de Seul, em 2014, realizou uma pesquisa nesse sentido. A única resposta que ela conseguiu dar é o seguinte: quanto menor for o contato humano necessário para o exercício daquela profissão, mais provável é que ela possa ser mecanizada. É a tendência, é o que está acontecendo hoje. Vamos mecanizar, Vamos, até porque vamos dar um exemplo concreto? Eu posso mecanizar o trabalho de um enfermeiro, jamais. de um técnico de enfermagem. A máquina não consegue sentir o toque, o cuidado. A máquina não consegue produzir até alguns vídeos que ficaram virais. Um pediatra, eu acho, brincando com a seringa, com a criança, e ele aplica a injeção na criança sem que ela perceba. Essa habilidade a máquina não vai desenvolver.
Pequenos né? detalhes, aí eu Porque é vou, o pequenos humano. detalhes, grandes negócios, É, grandes expectativas, né? Gente, eu estou conversando aqui com o professor Adjalmo Pereira, falando sobre esse tema, inteligência artificial e os impactos no mundo dos negócios. E é um tema que nós poderíamos nos estendermos aí talvez a uns 2, 3, 4 programas, porque tem sempre o que se conversar. E com certeza você também está refletindo aí na sua casa e pensando o que é que você vai conversar e como é que você vai trabalhar esta semana, não é isso? Pois bem, isso é o objetivo do nosso programa, é lhe provocar esse momento. Professor, nossa conversa está maravilhosa, mas eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta já, vamos tá sim. bom? Fique ligado aqui na TV Meio, a nossa programação é feita especialmente para você. Nós vamos nos deliciarmos de um cafezinho, mas nós voltaremos em instantes. Eu falei que era rapidinho, eu já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral aqui com o meu convidado, o professor Adjalmo. Mas agora eu quero lhe agradecer, professor. Muito obrigado, foi muito boa essa nossa conversa aqui na programa Café com Leite, sempre construtiva, você muito seguro sempre das suas informações e isso nos deixa muito confortável com as informações, dada a sustentabilidade da sua fala. Eu quero te agradecer e dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui, viu? Será sempre motivo de muita alegria de receber aqui para tomar um café. E eu lhe oferecer o meu cafezinho. Eu agradeço demais a oportunidade repetida. Acho que foi porque foi bem sucedido na primeira. Espero ter sido bem sucedido agora novamente para vir a terceira. É sempre bom estar com o senhor, é sempre bom estar aqui com o seu público, é sempre muito bom a gente trazer o debate e tornar, ainda que seja o fim do dia das pessoas, um momento de aprendizado. Porque a gente tem que aprender um pouco todo dia e seguir em frente sempre, sabendo que amanhã vai ser melhor. E partilhar um pouquinho do que a gente sabe não tem nada mais confortável, né? Não tem. Mas aí Não eu tem sou preço. suspeito para falar porque eu sou professor. Mas você já partilha diariamente. Professor, muito obrigado mais uma Eu vez. que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Eu não vou dizer um ótimo final de domingo, porque chegando aí a segunda-feira, que Deus lhe abençoe, uma semana de paz, de muita luz, que Deus abençoe a você e toda a sua família. E lembre-se, agentes, domingo, às 23 horas, estarei aqui, viu? Com mais um convidado. Beijo a todos, fiquem com Deus e